Olá, paz seja com você, seja bem-vindo mais uma vez a um estudo especial aqui da Palavra de Deus. E hoje eu trouxe esse tema aqui, ó, Juízo Investigativo de 1844, para começo de conversa. Não sei se você conhece esse ensino aqui, mas achei por bem trazer aqui esse tema. Algumas pessoas, alguns cristãos, alguns movimentos creem nessa doutrina. E a intenção desse estudo, desse e dos próximos, que irei fazer uma série de estudos sobre esse tema, é mostrar o quanto que essa doutrina, esse ensino aí, é extrapolativo. Esse ensino é extrapolativo. Em outras palavras, eu quero dizer que esse ensino não existe de fato nas Escrituras. Não tem esse ensino na Bíblia. O que há são interpretações que só existem. Essas interpretações só existem na cabeça desses irmãos, infelizmente, tá? Com muita humildade, eu digo. Só existem essas interpretações na cabeça dos irmãos. Nas Escrituras mesmo, não existe. Por isso que eu quero que você preste atenção aí, né? Você que crê nessa doutrina, preste atenção nas refutações, nos argumentos que eu irei passar. Algumas pessoas dizem assim, irmão, fala, mas essa doutrina não é a ponto de salvação. Creio ou não nessa doutrina, né? Tanto faz. Só que é o seguinte, prezado irmão. Ninguém quer ser falso profeta, não é verdade? Porque quem ensina tal doutrina, considerando, partindo de que essa doutrina é falsa, é o falso profeta, né? Ninguém quer ser falso profeta. E também muitas vezes a gente acaba ensinando para as pessoas, a gente aprende errado, nos ensinam errado e a gente acaba ensinando os outros também errado. Eu, durante 16 anos da minha vida, eu fui um árduo pregador dessa doutrina, ensinava as pessoas, dava estudos bíblicos, enganava as pessoas sem querer. Que Deus tenha misericórdia de mim. Graças a Deus que Deus abriu meus olhos, e hoje eu não ensino mais essa doutrina. Por isso que eu quero falar para você, que você que crê nessa doutrina, nesse ensino aí, quero falar para você que é necessário a gente olhar outras visões, outras interpretações de um tema. Porque é lógico, né? Se você ficar somente aí no estudo bíblico que o seu pastor dá na igreja, somente lendo os livros que ensinam sobre esse tema na sua igreja, é lógico que a sua mente, a sua opinião vai ser formada de tal forma, tá? Por isso é importante você ver outras formas de interpretar esse tema e também não só ver, mas ver com o coração aberto, porque às vezes as pessoas até veem outros temas, outras interpretações, mas vêm já com o coração duro, né? Com sentido só de refutar, de dizer que ela está certa, com sentido de defender a placa de igreja dela, como se 100% dos ensinos da igreja dela fossem irrefutáveis, né? Absolutos no campo da verdade. E não é bem por aí, né, prezado? A gente tem que ser imparcial e a gente tem que pesar tudo como um jornalista, né? Que tá como se fosse um jornalista aí que estivesse apenas querendo apurar a verdade. Para começo de conversa, vamos ver a base desse estudo. Daniel capítulo 8, verso 14. Diz: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então aqui eu tenho a base desse estudo aqui. Primeiramente, esse estudo começou com um homem chamado William Miller, ou Guilherme Miller, em meados do século XIX, lá nos Estados Unidos. E depois, os discípulos desse homem aí, pegou esse verso aí e deu uma nova interpretação, certo? Criou uma nova doutrina em cima da contagem de William Miller. William Miller estendeu, né, fez uma tabela, uma conta, um período, né, com base nessa profecia aí, e depois os irmãos aproveitaram essa tabela aí de William Miller, os adventistas, tá? E aí o que aconteceu? Com esse verso aí, 14, surgiram as interpretações. Olha aí, interpreta-se 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos, ó. TM é tardes e manhãs. Interpreta-se 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos. Eles acreditam que tardes e manhãs
são 2.300 tardes de manhã, são 2.300 dias proféticos, que traduzindo vai dar 2.300 anos, tá? Eles interpretam que o santuário desse verso 14 se refere, interpreta o santuário como sendo o santuário do céu. Então esse verso 14 é a palavra santuário sendo purificado, eles entendem como o santuário do céu. Relaciona o tema purificação com a purificação do dia do juízo do Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento havia um dia em que se fazia algumas cerimônias ali no santuário, porque durante todo o ano o povo sacrificava no santuário e os pecados das pessoas eram registrados por intermédio do sangue no altar. E aí, simbolicamente, havia necessidade de um dia no ano, fazer a limpeza desses pecados que eram registrados no santuário. Hoje os judeus chamam esse dia como o dia do perdão, né? O dia do Yom Kippur. É um dia sagrado, né, para o povo judeu. Então eles relacionaram o tema purificação aí, o tema purificação desse verso 14, relacionaram com o tema do dia do juízo do Antigo Testamento. Relacionaram também a visão das tardes e manhãs do capítulo 8 com a profecia das 70 semanas do capítulo 9, tá? Porque 2.300 anos a partir de quê? Então eles chegaram à conclusão que 2.300 anos a partir do mesmo ponto de profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. E aí ficou assim, prezado, ó, o gráfico aqui. Aqui eu tenho o início das 70 semanas, que é 457 antes de Cristo, certo? O início das 70 semanas. Então, eles relacionaram as duas profecias, dizendo que essas duas profecias faziam parte de um só período, tá? E aí, você jogando de 457, 2.300 anos, aqui ó, 2.300 anos, você vai chegar em 1844, certo? Então, nessa data aqui é que eles acreditam que que começou o juízo, que o santuário foi purificado. Em outras palavras, eles querem dizer que até 1844, Jesus atuou no santuário do céu como sacerdote, intercedendo pelas pessoas. E que a partir dessa data aqui, tá? De 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do céu. Jesus passou a exercer a função de sumo sacerdote no céu, julgando as pessoas por intermédio dos livros, ok? Então tem essa doutrina aí. Vamos ver se faz sentido, né, prezado? Vamos ver se faz sentido essa doutrina. Como eu disse a princípio, essa doutrina é uma doutrina extrapolativa, mas vamos ver aqui os argumentos, tá bom? Vamos ver o contexto da doutrina, prezado. Como eu disse para vocês, infelizmente os irmãos, eles pegaram o verso 14 de forma isolada, né? De forma desconexa do contexto lá, e deu uma interpretação da profecia, não considerou os versos anteriores. Se você vê o contexto da profecia das tardes e manhã, você percebe o quê? Que surge um chifre nesse contexto, no contexto capítulo 8, e que esse chifre, ele realiza algumas ações. Quais ações esse chifre realiza? Ele persegue o povo de Deus. Verso 10. Verso 10, né, fala do exército. Exército é povo de Deus. Até aqui não vamos considerar que povo de Deus é. Se é o povo de Deus da antiga aliança ou o povo de Deus da nova aliança, a partir de Jesus, tá? Mas a informação é que o chifre, ele persegue o povo de Deus, tá ok? A segunda ação desse chifre aí é perseguir o sumo sacerdote. Príncipe dos príncipes ou príncipe do exército, no contexto bíblico, é sumo sacerdote. Também aqui eu não quero dizer se refere ao sumo sacerdote da antiga aliança ou o sumo sacerdote da nova aliança, que é Jesus Cristo. Até aqui não, tá bom? Vamos continuar. Tira o sacrifício contínuo do santuário. Agora aqui a gente vai ter
que parar um pouco aqui para explicar aqui. Porque algumas pessoas acreditam que tirar o sacrifício do santuário significa impedir com que os méritos de Jesus cheguem às pessoas. Isto é, a apostasia que houve, né, a Igreja Católica trazendo a apostasia ali, fazendo com que os santos intercedessem no lugar de Jesus, que Maria intercedesse no lugar de Jesus, eles acreditam que isso é tirar o sacrifício contínuo. Prezados irmãos, não tem como você interpretar de tal forma esse verso assim, tá? Não dá. Seria também uma extrapolação. Por quê? Aqui está falando que tirou o sacrifício. A palavra tirar o sacrifício quer dizer que deixou o santuário sem esses serviços ali. Tá? Mesmo considerando a possibilidade, né, da intercessão de Maria, a intercessão dos santos aí, que de certa forma propagou uma mentira, digamos assim, mesmo assim, isso não seria tirar o sacrifício do santuário celestial, né, como muitas pessoas acreditam. Eles espiritualizam esse verso aí, o verso 12, e diz que sacrifício contínuo quer dizer atrapalhar a intercessão de Jesus. Mas, prezado irmão, aqui está falando tirou, tá? Vou fazer uma analogia aqui para você. Digamos que no Antigo Testamento, dentro do santuário, continuamente o sumo sacerdote ali estava ali colocando ali, né, matando o cordeirinho e colocando o incenso e fazendo a intercessão, né, pelas pessoas dentro do santuário. Vamos considerar que fora do santuário, no arraial, né, nas tribos lá, que as pessoas não estavam com o coração voltado para Deus, estavam voltando a Baal e outros deuses. Eu pergunto para você, o fato de algum falso profeta fora do santuário estar lá pregando uma mentira, né, e fazendo com que as pessoas não se voltassem para o que estava acontecendo dentro do santuário, isso poderia indicar, poderia sugerir tirar o sacrifício? O que você acha? Claro que não, né, prezado? Claro que não. O fato das pessoas estarem lá no acampamento lá de Israel, adorando outro Deus, isso não indica que estava tirando o sacrifício contínuo do sumo sacerdote e do sacerdote ali dentro do templo. Em nenhum momento, prezado irmão, em nenhum momento Jesus deixou de apresentar a sua intercessão no céu. Então essa interpretação que os irmãos falam, que tirar o sacrifício contínuo do santuário, quer dizer, atrapalhar a intercessão de Jesus, isso aí é uma extrapolação, certo? Então aqui você já vê aqui que nós estamos falando, prezado irmão, só pela palavra santuário aí, você já consegue entender que nós estamos falando do contexto do Antigo Testamento, o santuário do Antigo Testamento. O povo de Deus que está sendo perseguido aí é o povo de Deus do Antigo Testamento, os judeus. E o sumo sacerdote aí que está sendo perseguido não é Jesus, tá? Não é Jesus, não tem. Mesmo porque não tem como tirar o sacrifício contínuo do santuário do céu, prezado irmão. Lançar a verdade por terra. O que seria lançar a verdade? A verdade por terra, a verdade no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, era o quê? A Torá e os profetas, né? Os princípios da Torá e os princípios dos profetas, ok? E aí, prezados irmãos, vem esse ponto aqui, ó. A parte principal do estudo, verso 13. O verso anterior ao verso 14. Ah, irmãos, se os irmãos lá, se o William Miller, os irmãos adventistas tivessem prestado um pouquinho mais atenção nesse verso aqui, eles não teriam caído nessa extrapolação aí. Olha lá. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Aqui, prezados irmãos, não sei se você está percebendo aqui comigo, que aqui é uma pergunta. Você viu que nos versos anteriores, o chifre pequeno persegue o povo de Deus, persegue o sumo sacerdote, persegue o povo judeu, certo? Tira o sacrifício do santuário. E você viu lá que não tinha como ser santuário do céu, certo? Não tem como tirar o sacrifício contínuo do santuário do céu, prezado.
E também não tem como você espiritualizar essa palavra sacrifício contínuo aí, tá? Dizer que sacrifício contínuo é a intercessão de Jesus, prezado irmão, realmente viajar numa maionese bem grande, né? Certo? E aqui vem uma pergunta, alguém preocupado com aquela perseguição que o chifre pequeno fez ao povo de Deus lá, né? Perguntou, olha, até quando vai durar a visão do sacrifício contínuo? Até quando vai durar a visão da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Olha essa parte final aí, prezado. Serem pisados. Pisado por quem? Pisado pelo chifre pequeno, certo? Que é o contexto do capítulo 8. Então alguém está preocupado aí sobre o tempo que o santuário deveria ficar sem o sacrifício contínuo. O tempo que o santuário e o exército iria ser pisado pelo chifre pequeno. E aí veio a resposta. Qual que é a resposta? E ele disse, até 2.300 tardes e manhãs. Prezado irmão, veja bem, até 2.300 tardes e manhãs é a resposta à pergunta, né? Alguém pergunta lá, até quando durará a visão do sacrifício contínuo? O que seria a visão do sacrifício contínuo? É o santuário, é o santuário ficando sem o sacrifício diário, certo? E alguém queria falar, até quando o santuário vai ficar sem oferecer esse serviço aí? Até quando? Aí a pessoa responde lá, ó, até 2.300 tardes e manhãs, tá? E no final desse período aí, o santuário seria purificado, prezado. Aí que vem a questão importante. Se até o verso 13, o verso 12 lá, nós estamos falando do santuário da terra, do santuário no contexto do Antigo Testamento, como no verso 14 pode ser o santuário do céu? Como? Não pode, né, prezado? Não pode. A não ser que a pergunta do verso 13 seja sobre o santuário do céu, certo? Até quando o santuário do céu, vamos parafrasear aqui, ó, até quando durará a visão na qual o sacrifício contínuo e a transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário do céu e o povo de Deus para ser pisado? Só se for assim, mas ficaria sem sentido o texto. Você concorda comigo? Olha lá. Então, você percebe aqui que 2.300 tardes e manhãs é igual ao quê? Ao santuário sem sacrifício, tá? Alguém pergunta, até quando durará a visão do contínuo sacrifício? E a outra pessoa responde, 2.300 tardes e manhãs, certo? Logo, 2.300 tardes e manhãs é o tempo em que o santuário vai ficar sem sacrifício. 2.300 tardes e manhãs é o tempo em que o santuário deveria ser pisado e o povo de Deus perseguido pelo chifre, né? Pelo chifre do contexto, tá? Aí vem os questionamentos para você entender por que é extrapolativa essa doutrina. O santuário ficou sem sacrifício diário por 2.300 anos. Há algum fato que comprove que o santuário de Deus ficou por 2.300 anos? Não teria sentido. Seria algo absurdo essa interpretação, certo? O santuário foi pisado e o povo de Deus foi perseguido por 2.300 anos. Olha essa pergunta, olha esse questionamento. O santuário foi pisado e o povo de Deus foi perseguido por 2.300 anos? Alguma vez? Não, além de nunca ter acontecido isso está no campo da impossibilidade. Correto? O santuário que precisou ser purificado era o santuário do céu. No contexto do que você viu ali, até o verso 13, que fala que tira o sacrifício do santuário, que pisa o santuário. Estamos falando do santuário do céu ali? Não, estamos falando do santuário da terra, ok? Do santuário no contexto do Antigo Testamento. Nos próximos estudos eu vou explicar para você que nós estamos aí no contexto do bode, tá?
bode é no contexto em que a Grécia ainda estava dominando ali como um império, ok? Império, a Bíblia fala da Terra Formosa é Jerusalém. Nós estamos nesse contexto, falando de algum momento do Império Grego, e estamos falando aí no contexto dessa profecia de Jerusalém. E aí, prezado irmão, para terminar, vem aí, ok? Ficou evidente que essa profecia aqui, ó, que os irmãos erraram muito feio, né? Que não existe essa profecia, essa doutrina na Bíblia. Só existe na cabeça dos irmãos, ok? William Miller e os irmãos adventistas, William Miller ou Guilherme Miller e os irmãos adventistas, eles erraram. Qual que é a causa, né? O motivo do erro deles? Eles interpretarem o verso 14 de Daniel de forma isolada do contexto. Havia uma sequência, uma continuidade de fatos e acontecimentos no capítulo ali. A profecia das 2.300 tardes de manhã está intimamente ligada com o chifre pequeno, com o santuário, com o povo de Deus sendo perseguido. Entende? E infelizmente os irmãos só pegaram o verso 14 e começaram a tentar decifrar esse verso aí fora do contexto, né? Olha, o que quer dizer tarde, manhã, um ano, o que quer dizer santuário, santuário do céu. E aí criou essa doutrina aí que é uma aberração teológica, né? Aberração teológica. Aqui, prezado irmão, olha aqui. Aqui. Esse aqui é o período que eles falam que é o período das 2.300 tardes de manhã, né, que eles interpretam como 2.300 anos. Olha aqui, 457 a 1844. Como, eu pergunto para você, se o período das tardes de manhã é o período que o santuário ficou sem sacrifício, que é o período em que o povo de Deus foi perseguido, que é o período em que o santuário foi pisado, como eu posso afirmar que daqui de 457 até aqui, como eu posso afirmar que esse período o santuário ficou pisado? Como, irmão? Como? Você pode me explicar? Né? E pior ainda, como o santuário, que aqui em 457 era o contexto do Antigo Testamento, você concorda comigo? Com o contexto da Média Pérsia. E aí, o santuário ele ficou sem sacrifício aqui e terminou aqui com o santuário do céu. Começou com o santuário da terra e terminou com o santuário do céu sendo purificado. Não tem sentido, né, prezado irmão? Não tem sentido, tá? Infelizmente, se você crê e acredita nessa doutrina aí, infelizmente você está acreditando numa falsa doutrina. E existe o erro de você querer ensinar os outros numa falsa doutrina. Nos próximos estudos eu vou tentar mostrar o contexto dessa profecia mais explicado, quem é o chifre pequeno, certo? Como é que esse chifre pequeno perseguiu o povo judeu, perseguiu o santuário, por que o santuário precisou ser purificado, no próximo estudo em diante. Não perca o próximo estudo. No próximo estudo a gente vai ler essa profecia, não como os irmãos leram lá, em meados do século XIX, né? Tirando o verso 14 de forma isolada. Nós vamos ver verso por verso, dentro do contexto, não só do capítulo, mas também do livro. Uma vez que o capítulo 11 de Daniel fala sobre o mesmo assunto. E os irmãos, infelizmente, não levaram em conta na hora de criar essa doutrina, né? Vamos lá? Até a próxima, irmão. Que Deus abençoe, tá bom?